Boa tarde, turma do EI já 5, oitavo, nono ano. Hoje, quinta-feira, dia 15 de julho de 2021, nosso conteúdo de hoje será sobre a cartografia. Iremos ver o que significa cartografia, o que ela é, para que serve a cartografia. Iremos ver um pouco sobre a história da cartografia e também iremos ver um pouco dos tipos de cartografia e os conceitos aí relacionados à questão da cartografia. A cartografia ela pode ser definida como a ciência e a arte dedicadas à confecção e ao estudo de mapas e outros produtos cartográficos. Quais são esses outros produtos cartográficos além de mapas aí que cita no nosso conteúdo? São eles plantas, croquis e também as cartas e cartas. Os primeiros mapas produzidos pela humanidade possuem milhares de anos, tendo suas técnicas de produção se aperfeiçoado com o tempo. No período atual, as imagens de satélite, os softwares e equipamentos de geoprocessamento e os instrumentos como o GPS são importantes aliados da cartografia. Então, atualmente, nós temos aí alguns aliados que estão dentro da cartografia, que é os satélites, os softwares de geoprocessamento e também o GPS, que serve aí como um instrumento da cartografia. A compreensão dessa ciência ela perpassa pelo entendimento dos seus principais conceitos. E quais são esses principais conceitos aí, né? É a própria definição de mapas, coordenadas geográficas, projeções e escalas. Então tudo isso daí está englobado dentro da cartografia. Ela pode obter todas essas situações aí. A pré-definição de mapas, coordenadas geográficas, fazer projeções e também a criação de escalas. Agora vamos ver o que é cartografia, né? A cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas. Os seus produtos, entretanto, não se limitam aos mapas, plantas, croquis e o globo terrestre são outros resultados diretos da aplicação dos conhecimentos cartográficos. Então, além dos mapas, há também a questão das plantas, croquis e também o globo terrestre. Tudo isso daí é vindo da cartografia em si, né? Dos conhecimentos cartográficos. Essa ciência utiliza-se de uma série de técnicas para que seja possível a reprodução do espaço, de parcelas do espaço ou ainda de alguns dos seus aspectos, em uma escala reduzida e da forma mais apurada no caso seria possível, né? A cartografia é associada ainda à arte, emprestando dela algumas técnicas. A definição de cartografia que se tem hoje foi estabelecida no ano de 1996 pela Associação Cartográfica Internacional, AIC, sendo a mais aceita e amplamente utilizada. Então vimos aí, né, o conceito aí um pouco sobre o que é cartografia, né? Agora iremos ver para que serve, né, realmente essa cartografia aí no nosso dia a dia ou na nossa vida, né? Muitas utilidades podem ser atribuídas à cartografia e aos seus produtos. A primeira delas é a localização de um determinado referencial na superfície terrestre, desde áreas das mais extensas, como continentes e países, até pontos específicos de um determinado lugar, como um bairro ou uma residência. Associada a isso, a cartografia serve para a orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos, o que é feito com a utilização de mapas
e bússolas, ou até mesmo atualmente, né, que é mais usado aí na questão do deslocamento, que é o GPS, né? O GPS é um dos instrumentos aí cartográficos que tem maior utilização na atualidade. Entre as funções da cartografia está o auxílio na orientação espacial. Por meio das técnicas cartográficas, cria-se uma espécie de produtos que nos auxiliam no estudo e compreensão de várias características do espaço físico. Então, quais são aí esse estudo e compreensão dessas características do espaço físico? Temos aí o relevo, que já estudamos um pouco, né? A hidrografia. O que seria hidrografia? Seria a questão dos rios, né? Relevo, que é a terra em si, que é planalto, planície, depressões e outros aí, outros tipos de relevo. As hidrografias, que são os rios em si. Os climas, que são tropical, subtropical, equatorial, esses climas aí que tem no nosso país. A distribuição dos tipos de solo, então aqui já tem uma relação direta com os tipos do solo, que também liga-se ao relevo, né? E a localização e limites dos biomas, etc. Então aqui temos aí os biomas, né? Que é Caatinga, Cerrado, entre outros aí, né? Então tudo isso daí são características do espaço físico. Na cartografia ela permite também a especialização de informações geográficas úteis para tomadas de decisões na esfera polícia, gestão e planejamento para desenvolvimento de estratégias de caráter político, social ou econômico. Para tal, são utilizados os mapas. Então temos os mapas políticos, os mapas populacionais, os mapas de rede de transporte, os mapas econômicos e também de uso da terra e de uma variedade de outros temas. Então temos esses tipos aí de mapas, né? Os mais utilizados são os mapas políticos, populacionais, econômicos e de rede de transportes. Esses são os mais aí utilizados. Agora iremos ver um pouco sobre a história da cartografia, né? Iremos ver um pouco sobre a história da cartografia. Vamos aí. A necessidade de conhecer em detalhes o espaço onde se habita, seja para exploração e ocupação da superfície, seja para proteção unida da curiosidade inerente ao ser humano, fez com que tenhamos registros de mapas muito antigos, datando de milênios antes da era atual. Aí temos aí o mapa de Gar-Sur, um dos mapas mais antigos a serem catalogados entre 4.500 anos antes de Cristo e 2.500 anos antes de Cristo. Esse mapa ele foi produzido pelos babilônios e encontrado onde ficava o território da Mesopotâmia. Outras representações tão antigas quanto foram encontradas em ilhas do Pacífico e na Ásia. No entanto, pode-se afirmar que esses não são os únicos e que mapas ainda mais antigos existam em outras regiões do planeta. Os conhecimentos desenvolvidos na Grécia Antiga possuem papel fundamental na estruturação da ciência cartográfica, com nomes como Anaximandro de Mileto e Eratóstenes de Cirene. Atribui-se a maior contribuição a Cláudio Ptolomeu, autor da obra de Geografia, dividida em 8 volumes, nos quais há uma explanação de conceitos empregados atualmente como projeções cartográficas e um dos primeiros atlas de que se tem conhecimento. Então vimos aí alguns nomes, né, que foram fundamentais na estruturação e atualmente, né, conhecimento aí por nós dessa questão da cartografia.
O cartógrafo matemático e geógrafo Gerard Mercator é considerado um dos pais da cartografia. O período das grandes navegações representou significativo avanço para a cartografia, tendo em vista a necessidade de mapas cada vez mais detalhados e mais precisos para a navegação. Destaca-se no período a obra de Gerard Mercator. O Mapa Mundi de Mercator, publicado em 1569, retratos paralelos e meridianos em linha e formando ângulos de 90 graus entre si, feitos por uma projeção cilíndrica, não obstante as distorções em áreas mais afastadas da linha do Equador. A projeção de Mercator é hoje uma das mais utilizadas para a confecção de mapas. Então vimos aí que Mercator, Gerard Mercator, é considerado, o pai, um dos pais da cartografia, porque até os dias atuais a gente utiliza aí essa projeção de Mercator. Aí iremos ver um pouco sobre a cartografia contemporânea, que foi a partir do século XX, as técnicas empregadas para a confecção de mapas e outros produtos cartográficos, como os croquis, as plantas, experimentaram avanço substancial. Isso se deveu principalmente à aerofotogrametria, que consiste na captura de imagens da superfície terrestre por meio de uma câmera acoplada a uma aeronave ou balão. Essa técnica de captação surgiu ainda no início do século e aperfeiçoou-se durante as duas guerras mundiais. Pode-se considerar o advento da aerofotogrametria uma das técnicas iniciais de sensoriamento remoto. O desenvolvimento de satélites em meados do século XX e o aprimoramento dos seus sensores com o passar do tempo representam outro marco na cartografia, permitindo não somente a captação cada vez mais detalhada de imagens da superfície terrestre ou de parte dela, como ainda a coleta de informações diversas da localidade visada, como cobertura vegetal, temperatura da superfície, presença de fumaça ou nuvens. A modernização do conjunto de técnicas de sensoriamento remoto no decorrer dos anos, sobretudo a partir do final do século XX, garante maior precisão no estudo e análise de informações, bem como composição de cartas de mapas, por meio do emprego das ferramentas de geoprocessamento, que inclui programas de edição, análise e processamento de dados espaciais, como o ArcGIS. O geoprocessamento compõe um quadro maior de geotecnologias, que chamamos de Sistema de Informação Geográfica, que é o SIG, Os SIGs, por sua vez, consistem em uma série de equipamentos e softwares utilizados para a coleta e processamento de dados e imagens, podendo ter diversas finalidades com o usuário, como pesquisadores, estudantes, gestores e ONGs. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, parte dos SIGs, é outro instrumento de extrema importância para a cartografia contemporânea e tem se tornado cada vez mais parte do nosso cotidiano. Aí vamos ver um pouco sobre os tipos de cartografia, que eles vão poder ser divididos em duas grandes áreas: a cartografia sistemática e a cartografia temática, Então, a cartografia sistemática é um ramo da cartografia dedicado à representação das características físicas da superfície terrestre. E, por sua vez, é também chamada de cartografia topográfica. Então, são aquelas cartografias ali onde, por exemplo, quando se pretende colocar fazer ali uma rua, um calçamento numa rua, utiliza-se esse tipo de cartografia, ou seja,
tirar a topografia daquela rua ou daquele bairro ali, para que possa fazer ter informações referentes àquela região. As informações representadas são de caráter genérico e por isso duradouras no tempo, sendo coletadas e replicadas por meio de técnicas específicas. Aí temos outro tipo de cartografia, que é cartografia temática, que é basicamente o ramo onde busca-se ali fazer a produção de mapas com base em informações geográficas diversas, não se restringindo às dimensões físicas de uma área. Seus produtos indicam a ocorrência espacial de fenômenos específicos, como econômico, social, demográficos ou mesmo naturais. Por essa razão, também recebe o nome de cartografia geográfica. Então, é aquela cartografia onde a gente representa uma determinada região, cidade, país ou qualquer outra coisa, dentro de um mapa, né? Aquelas escalas lá que a gente já estudamos. Basicamente, essas escalas reduzidas. Aí temos aqui, né, os conceitos de cartografia, que são coordenadas geográficas, que são valores numéricos que indicam a localização de um objeto ou ponto qualquer na superfície terrestre. São definidos com base em valores na latitude e longitude, indicados respectivamente pelos paralelos e meridianos. Temos também projeção cartográfica, que são a representação da Terra em uma superfície plana. Para isso, baseia-se em uma rede composta por linhas imaginárias horizontais e verticais, que são paralelos e meridianos, perpendiculares entre si. São classificados quanto à superfície de projeção cônica, cilíndrica ou plana. E quanto às suas propriedades, elas podem ser conforme, equidistante ou equivalente. Temos também a escala cartográfica, que é uma relação numérica entre proporção entre as dimensões da superfície, conforme são representadas no mapa. Suas dimensões reais medidas de forma linear. Uma escala de 1 a 250 mil expressam em centímetros. Por exemplo, indica que a cada 1 centímetro o mapa corresponde a 250 mil centímetros ou 2,5 km na superfície do terreno. Temos por último os mapas, né? Que são representações gráficas em escala reduzida da superfície terrestre ou de parte dela sobre o plano. Podem representar espacialmente determinadas informações geográficas, compondo assim os mapas temáticos. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, que é referente à cartografia. Irei postar também no grupo o nosso arquivo referente a esse conteúdo, para que vocês possam fazer leitura e posteriormente possam responder a nossa atividade.